O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 1º de março de 2019, sexta-feira de carnaval. Para quem não vai para a rua brincar o carnaval, está em casa assistindo, meus sinceros agradecimentos por essa audiência, por esse carinho de todos vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa região, da nossa cidade. E esse realmente é muito importante. Eu diria que é um dos assuntos mais importantes que abrange a toda a nossa cidade. E eu começo o programa lendo um trecho de um artigo publicado há cerca de 5 anos, de autoria do especialista em segurança pública Marcos Bazana Delgado. Eis o texto. A teoria das janelas quebradas e a desordem urbana. A teoria das janelas quebradas, Broken Windows Theory, afirma que, abre aspas, a deterioração da paisagem urbana é lida como ausência dos poderes públicos. Portanto, enfraquece os controles impostos pela comunidade, aumenta a insegurança coletiva e convida à prática de crimes. Defendida pela primeira vez em 1982 pelos americanos James Wilson e George Kelly, essa tese nos ensina que a evidência de desordem urbana na cidade induz ao vandalismo e aos pequenos crimes. Segundo esses teóricos, se em um edifício uma janela quebra, ela deve ser consertada imediatamente, porque, se mantida da forma como está, aos poucos os problemas se incorporam à paisagem, acabam não sendo enxergados, levando à falta de percepção para cada nova deterioração, fazendo com que neles os habitantes achem normal a falta de manutenção. Depois de um tempo, o imóvel cria um aspecto de abandono, o que fomenta a prática de depredação sobre ele, criando-se um atrativo à ação de vândalos e até de criminosos. Esse é o lado importante. Com a cidade não é diferente. Problemas e soluções que aplicam ao microcenário, o imóvel no nosso exemplo, pode ser transportado também para o macro, a cidade. O município mal administrado passa em pouco espaço de tempo a se tornar cada vez mais vulnerável, né? Grande parte das soluções que podem evitar essa deterioração está nas mãos da administração pública. Compete ao poder público municipal cuidar da cidade, ora promovendo a manutenção dos seus equipamentos, ora impondo posturas sobre os munícipes. Isso é importante que está se dizendo aqui. Ora promovendo a manutenção dos seus equipamentos, ora impondo posturas sobre os munícipes, ou seja, fiscalizando os atos. Entre o rol de atividade negativa, cuja prática resulta em desordem urbana e devem ser prioritariamente combatidas pela prefeitura, merecem destaques. Agora aqui a bagunça que o artigo diz que merecem destaque. O comércio irregular, as pessoas em situações de risco em rua, a iluminação deficiente, o lixo e entulho irregulares jogados em pontos que não ocorram a recolha periódica, depredação, vandalismo e falta de manutenção do espaço público, imóveis abandonados ou em estado de abandono, ou usos ilegais, né? Descumprimento das leis de trânsito de veículos abandonados, perturbação do sossego através de bailes, carros ou lugares com som alto, em especial nos horários de descanso, depredação ambiental e ocupações e construções irregulares, instalações e equipamentos vulneráveis. Ou seja, vocês já viram que isso aí, que ele está dizendo, essa bagunça, a gente conhece, não é? Uma praça pública deteriorada, sem iluminação,
com pontos que facilitam o esconderijo de pessoas e está no trajeto de aluno que sai de uma escola no período noturno, sem sombra de dúvida se torna um grande atrativo à prática de delito. Os alunos estariam passíveis de serem vítimas da prática de atos de violência, roubo, assalto, atentado ao pudor e tantas outras ações criminosas. Já uma praça bem cuidada, devidamente iluminada, sem pontos de vulnerabilidade, com quadros e outros equipamentos de esporte em pleno funcionamento, com um estímulo para que seja frequentado pelos moradores da região, inclusive em período noturno, certamente não é local de interesse para o delinquente permanecer ou agir. Percebe-se aqui que, mesmo sem a presença de agentes policiais, o poder público municipal pode, por si, diminuir os índices de violência. Aquela história, a violência não tem a ver só com polícia militar. Ficou muito claro aqui nessa observação. Assim, conforme se verifica até mesmo no nosso dia a dia, se essa teoria estiver correta, e acredito que está, o poder público municipal exerce grande parcela de responsabilidade sobre as ações de prevenção em relação ao sistema de segurança pública brasileiro. A polícia sozinha não é suficiente para coibir a prática de delito, pois ela atua em uma modalidade de repressão qualificada e, para isso, precisa contar com os espaços públicos saudáveis. Promover a constante manutenção de equipamentos e revitalizar espaços deteriorados é fundamental para o bem-estar da cidade, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Isto assim se conquista facilmente com a parceria entre os órgãos de segurança pública, gestão participativa com forte presença da população e ações eficientes do poder público municipal cumprindo seu papel. Aí eu pergunto a vocês, será que esse texto diz alguma coisa a nós friburguenses? Será que o nosso edifício chamado Nova Friburgo não está com muitas janelas quebradas a cada dia mais? Será que a desordem urbana já não impera na nossa cidade? Se impera, ainda é possível recuperarmos a que já foi chamada de parada de um caminho, o caminho do céu? Pois é. E para conversar sobre esse edifício chamado Nova Friburgo e as suas janelas quebradas, que faremos um programa desta noite, trazendo um dos maiores especialistas sobre o tema na região. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa da noite. Como lidar com o nosso edifício chamado Nova Friburgo e as suas janelas quebradas. Mas vamos antes para os nossos recados. Começo falando dos aniversariantes. Na próxima quinta-feira, dia 7, será a data festiva para a cunhada Nilza Rocha. Um abração para a Nilza pelo aniversário na próxima quinta-feira. Vamos agora falar de ilustres friburguenses aniversariando por esses dias. Hoje, primeiro, é data festiva para a jornalista Anelise Ruiz, ex-diretora da TV, uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Um abração, Anelise, Papai do Céu ilumine seus caminhos. E na quinta 7 será a data festiva para o Valcir Ferreira, o nosso grande compositor e cantor. Um abração para o Valcir. Vamos falar agora de evento. Na próxima sexta-feira, dia 8, ou seja, daqui a uma semana, será realizado na Paróquia Imaculada Conceição o 5º encontro friburguense do Terço dos Homens, com início previsto a partir das 19 horas. Esse movimento Terço dos Homens é um movimento da Igreja Católica que vem se expandindo pelo Brasil e é considerado um grande exemplo de fé e oração aí voltado para os homens, né? Esse 5º encontro friburguense do Terço dos Homens, como eu disse, será realizado na Igreja Imaculada Conceição, na Paróquia Imaculada Conceição, que fica ali na Avenida Roberto Silveira, número 1600, no Jardim Ouro Preto. Ou seja, é uma boa oportunidade para o exercício da fé e da oração. 5º encontro do friburguense do Terço dos Homens, próxima sexta, a partir das 19 horas. O evento 2, esse eu já vem falando aí já há várias semanas, de respeito à educação de jovens e adultos. A gente sabe que, infelizmente, muitos jovens não conseguiram terminar, tem alguns que nem começaram o ensino fundamental, e muitos adultos também nessa situação. E é uma boa oportunidade através da educação de jovem e adulto, desse programa, né, do EJA. Isso atende a toda a fase do ensino fundamental. E o Colégio Municipal Rui Barbosa, fica ali em Conselheiro, né, está com as matrículas abertas, ficarão abertas durante o longo do ano. Então, é uma boa oportunidade para quem não estudou, não fez o ensino fundamental ou não terminou, a adquirir a instrução, que é fundamental no dia de hoje, não é?
Vamos agora para as utilidades públicas. Eu começo falando da APAE. Isso, está na telinha aí os dados da APAE. É importante ajudarmos a APAE para que a APAE continue ajudando Nova Friburgo. A gente sabe que as entidades, todas elas, vêm sofrendo dificuldade e sozinhas elas não conseguem andar. Precisam do apoio direto da população. A gente sabe que muita gente já ajuda, mas vamos tentar ajudar mais. Fala agora de um outro atividade de importância do exercício da cidadania, que é a utilização do disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos isso muito à mão para denunciarmos fatos que estão acontecendo, ou que a gente sabe que vai acontecer, ou até informação sobre fatos já acontecidos. Eu estava conversando com um policial esses dias, ele falou que um dos usos do disco de denúncia tem sido muito em relação à violência doméstica. Eles têm recebido mais denúncias em relação à violência doméstica. É importante. Essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, até a página 2. Se você está ouvindo alguém gritando, pedindo socorro, tem que acionar a polícia sim. Aí tem mania de fingir que não ouve. Não, o disco de denúncia está lá para isso também. E você tem um WhatsApp, que é o 981-325273 11º BPM, também que pode ser usado. O outro número não vem número ainda. Eu estou na expectativa do retorno do serviço de manutenção da iluminação pública. Estava para começar esse mês, mas pelo que eu sei até agora não recomeçou. Então, enquanto não recomeçar, eu não posso dar esse número, né? Infelizmente, por enquanto, em relação à iluminação pública, desde setembro do ano passado, a única coisa que nós temos é o pagamento da contribuição mensal da iluminação pública, e pior, sem retorno. Eu considero isso um absurdo e, parodiando o Boris Casoy, isso é uma vergonha, não é? O outro também exemplo que eu parei de dar, inclusive hoje é tema do programa, diz respeito à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu não posso fornecer o telefone de uma secretaria que não cuida da ordem na cidade. A ordem passa longe dessa secretaria. E mobilidade urbana também, casos esporádicos de que ela age, como eu chamo de secretaria dorminhoca, né? Ela acorda, faz uma coisinha e volta a dormir. Então, sem telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, e será assim até que ela acorde e haja nas duas vertentes importantes. Mas posso falar da ação social Anchieta, quer dizer, da creche berçário São José. Hoje eu prefiro chamar de creche berçário São José, que atende lá em Conselheiro a mais de 100 famílias e também precisa da nossa ajuda. Vem sofrendo bastante, inclusive em relação a repasses das verbas municipais. Isso aí tem que mudar esse jogo, não pode continuar assim. Não pode as entidades continuar sofrendo nas mãos da prefeitura. Então, os dados na telinha da creche. Se você puder ajudar também com material de limpeza, será bem-vindo. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, poderão ser entregues lá na sede da creche, que fica na rua José Ernesto Quinucci, número 53, pertinho do Big Blue. Vamos agora para o registro da semana, que o pessoal costuma dizer que são minhas broncas da semana. Eu prefiro chamar de registro. Na última segunda-feira, um amigo meu chegou para mim e me perguntou: Modesto, o que você responderia a alguém que lhe cobrou por alguma coisa em 2018 R$ 439 e agora em 2019 cobra pela mesma coisa R$ 830? Considerando aí que o IBGE afirmou que a nossa inflação de 2018 foi de 3,78%, seria razoável que esse valor de 439 fosse para algo em torno de 460 esse ano, e não 838, praticamente o dobro do que estava sendo cobrado. Eu falei com ele, eu diria que quem está fazendo isso ou é maluco ou está metendo a mão, tá? E não encontro justificativa para ninguém aumentar pela mesma coisa de 439 para 830 de um ano para o outro, uma inflação de pouco mais de 3%. Eu falei com ele, mas o que está acontecendo com você? Não paga. Ele falou, pois é, mas eu sou obrigado a pagar. Eu falei, por quê? Ele falou, pois é, porque quem está me cobrando isso é a dona Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Eu falei, prefeitura, ela está aumentando uma taxa quase que o dobro de um ano por outro pela mesma coisa. Eu falei, está difícil de acreditar nisso, porque é tão absurdo, né? Eu falei, isso tem coisa errada. Eu falei com ele, e está te cobrando da onde? Ele falou para mim que tem um ponto comercial, até seu dia ali na Village,
E essa cobrança refere-se a tal taxa de licença para o funcionamento de pontos comerciais / taxa de fiscalização. Eu achei que ele estava equivocado. Eu falei, fulano, você acha que está equivocado. Eu não consigo acreditar num absurdo desse. Não vejo justificativa, não tem mesmo, né? Falei, faz favor para mim, manda essas guias para eu ver. Pois é, não é que ele me mandou? E eu verifiquei aqui, realmente, taxa de licenciamento, funcionamento de estabelecimentos comerciais, taxa de fiscalização, localização 2018, R$ 439,02. Mesmo serviço em 2019, para o mesmo local, 830,88. Eu falei com ele. Eu vou falar o que para ele? Eu tinha dito para ele que se alguém fizesse isso comigo, ele ia achar que era maluco, eu estava metendo a mão, né? E aí? E quando é a prefeitura que faz, o que a gente fala, né? Chamar a prefeitura de maluca? Até que faz tanta bobagem que a gente pode falar que é bem maluca mesmo, né? Mas meter na mão desse jeito, eu disse a ele o seguinte, ele tem, eu falei que vai procurar as associações que ele faz parte. Aqui em Friburgo nós temos uma associação comercial, tem o clube de gerente logística. Ele falou que, inclusive, falou com uma delas e a pessoa disse que não podia fazer nada. Eu não sou sócio da associação comercial nem do clube de dirigente logista, mas quem é sócio tem que também ver com essa entidade o que eles estão fazendo em favor digamos, dos seus associados. Isso é uma questão dos associados. Mas eu falei com ele, eu procuraria essas entidades e se a entidade não faz nada, está na hora de sair delas. Só para objeto decorativo. Como dirigente logístico, de vez em quando eu vejo falando alguma coisa, mas a associação comercial tem mais de 100 anos, e eu sei que sempre foi muito ativo, mas nos últimos tempos eu não vejo. Mas não sei, não posso julgar porque eu não sou sócio, né? Mas falei com ele também que isso aí é a questão desses comerciantes que estão sendo espoliados desse jeito, se unirem, irem apertar vereador, apertar a prefeitura, porque isso é um absurdo, não dá para uma taxa praticamente dobrada de um ano por outro, 3%, né? Fica aí o registro dele, corra atrás, porque isso para mim, eu só posso entender uma coisa, para não achar que tem um monte de maluco lá que está errado, alguém errou, só pode. Porque meter na mão eu não posso falar, até porque isso aí é complicado. Se fosse pessoalmente assim, eu ia falar, mas na prefeitura posso dizer que seja um ato desonesto. Mas para mim, pelo menos, é um ato de erro ou de absurdo, não é? Enfim, corra atrás, porque para mim não dá para entender isso não. Tá? Eu prefiro entender que foi um equívoco. Não posso afirmar que foi desonestidade mesmo, de jeito nenhum. Mas maluquice posso. Bem, falando na nossa cidade, né, no nosso edifício, não sei se é assim que pensa o nosso convidado da noite, mas ele tem muita experiência no assunto. Eu estou falando de Roberto Viana, que é um renomado arquiteto da cidade e que por muitos anos foi secretário municipal do meio ambiente e tratou dessa parte da desordem urbana, na época era ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Ele vai poder falar com a gente. Eu aqui agradeço a presença e meu cordial boa noite, Roberto. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E respondendo a sua pergunta sobre a janela quebrada de um edifício, eu posso falar o seguinte: um edifício com janela quebrada, e qualquer edifício, tem um condomínio, existe uma convenção de condomínio que vai disciplinar o uso daquele edifício por todos os seus moradores. Levando isso para o âmbito municipal, não é? Ou de uma cidade, a gente teria as nossas leis. Mas antes disso, antes de falar das leis, você concorda com essa teoria? Concordo. Eu acho que ela é um bom parâmetro para o que a gente vai conversar hoje aqui. Ou seja, então você acredita que hoje a nossa cidade... Você concorda com a teoria? Sim. Você diria que hoje a nossa cidade é um edifício com muitas janelas quebradas? Sim, por várias razões, né? Essas razões são sempre ligadas a omissões, não é? Omissões do morador do edifício, do síndico do edifício, de todos aqueles que teriam necessidade, aquelas comissões que fazem
a ordem desse edifício. Então, a gente tem os nossos 3 poderes, né, que eles têm que estar, cada um na sua função, mas sempre olhando para aquilo que é mais importante, que é o bem-estar, a segurança, o apoio ao morador, a todo e qualquer morador de uma cidade, né? Da mesma forma que esse edifício tem a sua convenção de condomínio, a gente também tem as nossas leis, não é? Essas leis, elas deveriam direcionar toda a área administrativa da cidade para ser cumpridas. Mas a gente tem também, uma pergunta a fazer, será que essas leis são atuais? Será que essas leis, elas retratam a realidade atual? Será que elas não precisam ser mudadas, serem atualizadas? Será que elas têm fundamento mais político do que técnico-científico? Eu acho que essas perguntas precisam ser feitas. E eu tenho algumas histórias sobre a nossa querida Nova Friburgo, porque para mim é muito querida, e essas histórias mostram que nós temos leis, muitas das vezes não são cumpridas, e muitas das vezes porque já estão obsoletas, já não representam a realidade de Nova Friburgo em 2019. Nós vamos chegar aí nas leis que você está falando, mas antes eu gostaria que você falasse, já que você concorda que você concorda com a teoria da janela quebrada, já que você concorda que Nova Friburgo tem um monte de janelas quebradas, eu vou fazer uma pergunta. Se você olhasse esse edifício Nova Friburgo, o que se diria? Quais são as principais janelas que você acha que nós temos quebradas hoje? Para mim, a gente vê claramente que uma das janelas quebradas é a desordem urbana, não é? Hoje nós estamos passando por momentos em que nós tínhamos uma cidade com um determinado número de habitantes e esse número de habitantes cresceu e a gente não preparou a cidade para esse crescimento. Uma outra coisa que traz também a desordem urbana é que nós moramos, Nova Friburgo, à beira de uma estrada, de uma RJ. Então, a gente precisa, como existe um plano já há muitos anos, de tirar essa RJ de dentro de Nova Friburgo. Então, nós moramos na beira da estrada. E Nova Friburgo não pode continuar morando na beira da estrada. Essa questão da estrada, do contorno, ela deveria ser uma briga, uma bandeira, vamos dizer assim, de todos os partidos políticos, seja de esquerda, de direita, de cima ou de baixo, de todos os moradores, para que a gente comece a ter ou recuperar aquela qualidade de vida que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. O primeiro passo é uma bandeira nossa, de qualquer um de nós, tirar de dentro de Nova Friburgo uma RJ. Essa RJ ela tem que contornar Nova Friburgo como diversos projetos que já existem. Projetos que têm que ser muito técnicos, projetos que têm que, antes de serem implantados, tem que se criar uma regra para o uso dessa estrada. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê hoje que, na hora que as nossas crianças estão saindo da escola, a gente tem uma porção de carretas e caminhões passando na porta das escolas. A gente tem o Paissandu totalmente engarrafado no momento mais importante. Mas, Roberto, isso aí você tem razão, da RJ eu também acho que tem que sair. Mas a gente conhece outros locais que tem RJs, só que o poder municipal, como acontece na ponte de Niterói, limita o horário desse pessoal passar. Pois é.
Pois é. Então, Não. a RJ saía ótima, Olha, mas nós temos ferramenta mais rápida, eu né? vou contar uma história muito mais grave. É. A gente passava pela nossa RJ, os caminhões que iam para outro município de Cantagalo, onde a gente sabe que tem a indústria da cimenteira, carregando os explosivos já montados, não é? Já montados, passavam aqui por dentro. Depois de muita briga, eles agora passam desmontados, então não há perigo de um caminhão virar uma bomba, né? Caminhão virar uma bomba. Mas a gente precisa, porque não passam só esses tipos de caminhões, passam carretas cada vez mais pesadas e outra coisa também, desrespeitam uma cidade. Nós não podemos continuar admitindo que a nossa cidade seja desrespeitada dessa forma. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Agora, aquela questão das leis ultrapassadas que eu falei antes... Nós vamos falar já dela, que ela está me pedindo no intervalo. Vamos falar sobre isso. Na volta a gente falar das leis. A gente volta daqui a pouco, ele vai falar sobre esse regramento legal, porque para o Poder Municipal Público agir, ele tem que ser baseado em cima da lei, não pode ser uma ação arbitrária. Você falou, né, aproveita até, quero mandar um abração para uma pessoa que você falou que encontrou no Cone, que é a Rejane. Rejane. Rejane, mãe do meu querido filho, ele é amigo do meu filho, o Juliano Bória, Rejane Bória. Abração para você, Rejane, tudo de bom. A gente vai para um rápido intervalo, na volta ele vai falar dessas leis que ele está dizendo que é fundamental. Sem um regramento legal, a prefeitura não pode agir, como também não pode agir a polícia, ou seja, tem que ter regras legais. E tem que ter regras para o momento atual, né? Ele vai falar sobre essas leis, mas ele já tocou num ponto importante, que é a questão da RJ 116 atravessando a cidade, sendo que essa aí, para mim, falta, sabe o que é? É vontade e coragem política do prefeito, porque ele pode impedir as carretas de passagem em determinados horários. Isso é possível, isso é legal. Agora, tem que ver o seguinte, tem interesse? Ou não pode bater de frente com a dona Rota 116? Essa é a questão. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Folia de ofertas é no Varejão da Construção, com a maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Carnaval do Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Forro PVC por R$ 11,90, massa corrida apenas R$ 21,90, tinta Hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da Folia de Ofertas. Caixa d'água de 1.000 litros, R$ 229,90. Tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a Folia de Ofertas do Varejão da Construção. Preço bom! Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Bem, estamos voltando e nós estávamos conversando aqui no intervalo que o prefeito tem que ter coragem de passar por cima de interesses empresariais. Interesses empresariais, é evidente que ninguém é contra empresário. Nós precisamos de empresário, porque o empresário gera emprego, gera produção. Agora, tem empresários e empresários, né? Uma coisa que não pode é o prefeito se submeter muitas vezes a não fazer algo que é bom para a população, porque uma determinada empresa não tem interesse. E eu estou sendo muito claro aí, barrar os caminhões durante o dia na cidade
não interessa a dona Rota 116. Como também não interessa a dona Rota 116 a estrada do contorno. Seria uma nova estrada, teria que fazer uma nova licitação se for, digamos, concedida a estrada, novos pontos de pedágio, ou seja, se for deixar que a Rota 116 mande nos interesses da cidade, não vai sair nunca. Roberto, vamos falar agora do regulamento legal, né? Para a prefeitura agir, ela precisa de ter regras legais para ela poder aplicar ao cidadão. Nós temos essas regras hoje de forma adequada? Bem, eu vou contar uma história muito rápida sobre essa questão das leis de Nova Friburgo que regulamentam a ocupação do solo. Primeiro, a gente, já no fim da década de 50, início de 60, os engenheiros e arquitetos daquela geração começaram a criar dentro da cidade algumas medidas que fizeram com que Nova Friburgo é o que é hoje, não é? Por exemplo, é inconcebível pensar que Nova Friburgo continuasse entrando pela Moisés Amélio. Foi feito o viaduto. A estrada que passa, a rua que passa em frente à fábrica de rendas, era uma pista só, viraram duas. Então, foram uma série de medidas que foram tomadas pelos engenheiros e arquitetos daquela época que fizeram com que Nova Friburgo tivesse a cara do que ela tem hoje, não é? Bem, eles próprios criaram uma norma, um código de obras que durante muito tempo fez com que a cidade se mantivesse em ordem. É claro, você vai me dizer assim, mas naquela época a população era muito menor. Ótimo, muito menor. Mas foram feitas algumas coisas que são úteis até hoje, não é? O viaduto, a abertura dessa rua, de tantas outras também que foram feitas durante o tempo. Bem, naquela época, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela se envolvia muito nessa questão urbana. E, através dessa associação, a gente também criou a Lei de Uso do Solo Urbano e Rural de Nova Friburgo, que foi homologada em 1988. Essa lei, pela primeira vez em Nova Friburgo, ela tratou de todo o município, por isso que é urbano e rural. E ela, pela primeira vez no Brasil, isso quem falou foram os técnicos do IBAM, que depois tiveram aqui para a gente organizar o plano diretor, pela primeira vez nesse país, o município foi dividido em 3 áreas distintas, cada uma correspondendo... Eu sei, mas, Roberto, é só para a gente não sair muito do foco, senão a gente sai da foto da desordem correspondendo uma bacia hidrográfica, e cada bacia hidrográfica com sua vocação, e cada vocação, então, recebeu um tratamento diferente. Essa lei previa uma série de melhoramentos na área de construções. Mas a gente tem, desde 69, o Código de Postura de Nova Friburgo. Ou seja, o código que vigora hoje é de 69. É de 69, aquele que estabelece como é que a cidade tem que ser ordenada. Ordenada, pois é. Esse código, ele volta a falar aqui, eu já falei algumas vezes, que ele diz que não pode ter estrumeira no centro da cidade, que as guias com bois tem que ter um guieiro. A estrumeira é bom explicar, né? A estrumeira era uma caixa para os cavalos, né? Fazer suas necessidades. Necessidades. E quando entrasse no cinema, na hora da apresentação do filme, tinha que tirar o chapéu, tanto as senhoras como os senhores. Enfim, essa lei está em vigor até hoje. Que não tem mais nada a ver com a nossa realidade. E tem um monte de remendos dessa lei, tentando atualizá-la, que estão perdidas por aí. Perdidos, ninguém sabe onde está. Bem, depois o tempo passou, veio, então, a necessidade por uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, de fazer o Código de Posturas, o plano diretor. E esse plano diretor, além do geral que ele trata, também previa leis complementares. Uma dessas leis complementares era um novo Código de Postura. Quer dizer, o plano diretor nosso foi aprovado em 2006 ou 2007. Não, 2007. Ele foi elogiado, ganhou o prêmio, ganhou os cambal, sendo que agora estão querendo arrebentar com ele de novo, aí a Câmara Municipal está querendo arrebentar com ele de novo. Resumo,
Esse plano diretor previa leis complementares. Então, por exemplo, a gente tem a lei do uso do solo. Então, houve uma revisão da lei de uso do solo. A gente tinha um código de obras. A gente fez um novo código de obras. A gente tinha a gente não tinha um código ambiental, a gente fez o código ambiental e fez um novo código de postura, não é? Para fazer esse novo código de postura, a gente levou pelo menos 2 anos tratando, e ó, eu tenho todo o dossiê desse código de postura que eu fiz questão de copiar e guardar comigo, onde tem opinião de todos os de toda a sociedade. Resumo, esse código de postura, apesar de ter sido discutido, apesar de ter ido aos gabinetes, que foram mais de um prefeito que tomaram conhecimento, eles foram levados à Câmara Municipal, houve um início de discussão e parou, e a gente não tem isso daí. E o Código de Posturas Municipais regula em muito tudo isso que a gente está falando aqui da desordem urbana. Não só ele, todas as outras leis também têm a ver com isso, mas o Código de Postura é uma necessidade urgente em Nova Friburgo, se ela quiser continuar sendo uma cidade atrativa. Ou seja, hoje nós não temos uma regra legal adequada à realidade atual. Nós estamos ancorados num Código de Postura de 1969, ultrapassado, mas que está em vigor. 69. E tem algumas coisas que são praticáveis ainda. Tá. Aí que está a pergunta, falta então para a gente. Aí eu chamo a atenção e puxo a orelha e não entendo o desinteresse seguido dos prefeitos. Isso é quando que você vê? 2000 e o Código diretor foi homologado em 2007. Mas esse Código de Postura foi pela primeira vez para a Câmara quando? 2008, por aí. Pois é, 2008, então entra a legislatura, sai a legislatura, os nossos vereadores fazem cara de paisagem para eles. Os nossos prefeitos desse período fazem a mesma coisa, ou seja, parece que eles não estão interessados na ordem urbana da cidade. Aí eu boto a responsabilidade na conta dos prefeitos do período e dos vereadores do período, inclusive do prefeito atual e da Câmara de Vereadores atual. Ou seja, a primeira coisa que tem que fazer para melhorar ajudar a consertar nosso edifício de janela quebrada é ter um código de postura adequado. Mas aí vem outra questão. O código de postura de 69, mesmo ultrapassado, tem muita coisa que pode ser aplicado. Você vê a prefeitura aplicando isso? Não, o código de 69, ele tem uma série de adendos que estão perdidos e que ninguém tem conhecimento, na tentativa de atualizá-lo. Mas ninguém sabe onde está. Eu, por acaso, na hora, a minha equipe fez uma pesquisa e encontrou uma série deles. Mas ninguém sabe onde está. Ninguém sabe. Inclusive, os termos são totalmente inadequados para o tempo atual, não é? Mas mesmo assim, mesmo ruim, você vê a atuação... Não, também quando você leu a questão da janela quebrada, falou também a respeito da manutenção. Isso aí, isso eu estou falando. Da manutenção. Então, mesmo um código ultrapassado, mesmo uma cidade com janelas quebradas, elas só estão quebradas porque não há manutenção. Eu acho que o poder público tem que manter os espaços de forma segura, adequada, porque nesses espaços públicos eles passam os jovens que não têm muita dificuldade em nada, tem as crianças que não têm experiência e tem os idosos que têm muitas dificuldades. Então, o espaço público ele tem que ser criado para essas três fases da vida da gente. O espaço público é onde a gente sai todo dia para estudar, trabalhar, onde a gente encontra os nossos amigos e a gente encontra, muitas das vezes, as pessoas da nossa vida. Então, eles têm que ser muito trabalhados. E é o único lugar que qualquer um de nós, o mais pobre e o mais rico do município, eles são iguais. Tem que ser tratados da mesma forma. Então, a gente tem que ter uma visão especial para o espaço público. Mas nós estamos tendo? Não. Neste momento, não. Por falta de regra,
por falta de regra clara, regra atual, não é? A gente, muitas das vezes, tem alguém fazendo alguma coisa no espaço público, você vai lá, isso por experiência própria, você vai lá para reprimir o cara entra depois com um advogado dizendo isso não está no código. Vocês não podem tratar assim o meu cliente. Então, é isso que a gente precisa fazer. Segurança jurídica também é uma coisa fundamental. Importante. Mas você tocou num ponto que a gente fala da manutenção. Nós dois trabalhamos na Praça Getúlio Vargas. Eu acho que a Praça Getúlio Vargas é um bom exemplo da falta de manutenção. O nosso município, em verdade, Roberto, não sei o que você pensa, mas vamos pensar na cidade que nós já vivemos, as nossas ruas hoje são mal cuidadas. Um exemplo, o artigo aqui fala da iluminação pública. Eu acabei de dizer que em Friburgo a iluminação pública não é feita há mais de 6 meses. Tem que estar com as janelas quebradas. Essa questão da Praça Getúlio Vargas também é um problema não só do município, mas também do IPHAN, que tombou, e numa outra oportunidade, eu posso chegar aqui e contar a história do tombamento e a história da Praça Getúlio Vargas, e a situação ela encontra-se hoje dessa forma, não é por só omissão da prefeitura, claro que é também, mas é total descaso do IPHAN, que tombou e jamais veio aqui nos ajudar a manter. O IPHAN faz sempre isso com qualquer coisa no Brasil. Agora, é claro que o poder público municipal, ele tem que levantar a bandeira junto com o secretário ou todo aquele que está para tratar desses assuntos. Ele tem que levantar a bandeira, ele tem que estar junto para que a gente consiga alguma coisa que um sozinho não consegue. Então, o poder público municipal, ele é o responsável por tudo isso que está acontecendo em Nova Friburgo. A gente tem assalto, a gente tem trânsito caótico, a gente tem as calçadas inadequadas, as ruas esburacadas. Claro que ele tem, tá? Ele tem que olhar isso. Agora, essas leis todas têm que sair também da Câmara Municipal para que ele tenha uma ferramenta eficiente para fazer cumprir. Outra coisa também, é muito necessário a educação. Nós vamos falar de toda nisso, a população. Nós vamos falar isso no retorno, tá? Acho que ela já me deu um aviso ali de 1 minuto. Roberto, você foi muito claro nos pontos. Nós temos hoje uma regra jurídica, um regulamento ultrapassado, que não permite trabalhar direito. Responsabilidade exclusiva do prefeito e da Câmara Municipal, porque se eles tivessem interesse, isso já estava resolvido. Basta pegar o trabalho que você fez, se quiser modernizar, moderniza. É para modernizar isso, e discutir. Mas se não existe um regulamento, a culpa é exclusiva do prefeito atual e da Câmara atual, como foi dos passados, que está falando que isso é de 2008. Todos foram omissos, mas a atual já tem 2 anos e já era mais do que tempo suficiente para fazer. Segundo, quem faz a manutenção do espaço público é a prefeitura, e ela não vem cumprindo isso. Vamos pensar bem, tudo bem que esse é saudosismo, mas a gente sempre via varredores nas ruas, em tudo quanto é rua, calceteiro consertando buraco, tendo cuidado, e hoje a gente não vê isso. Lavagem de rua. Lavagem de rua. Hoje a verdade é a seguinte, a prefeitura é omissa na manutenção pública dos espaços públicos, com raras exceções em alguns locais. Então nós já vimos 2 responsáveis aí, né? A falta de regramento, que é a culpa da prefeitura da Câmara Municipal, e a falta de manutenção desse edifício, que a responsabilidade é da prefeitura. Na volta nós vamos falar um pouquinho que você falou que chama-se educação. Voltamos daqui a 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, eu esqueci, importante agradecer a equipe que está comigo aqui em Carnaval. Meu amigo Marconino lá em cima, trabalhando na técnica. E a Jussara hoje, voltou, né, Jussara? Mais cedo ela vem, né? É que o programa hoje está indo às 21 horas, mas eu estou gravando às 14h30, 15 horas, né? Roberto, vamos falar agora de três partes importantes nessa história, né? Em relação ao nosso edifício de Janela Quebrada. Chama-se educação, é a ação das escolas e colégios no tocante digamos, a dar tratamento à cidade como ela merece. Será que a nossa escola e colégio fazem isso adequadamente hoje? Bem, eu faço parte de um grupo que faz um trabalho em algumas escolas de Nova Friburgo. Esse trabalho é voltado para a questão ambiental. E como questão ambiental tem a ver também com lixo, uma série de coisas, que é uma das coisas que enfeiam as cidades, eu tenho sido obrigado, até para poder entender um pouco as escolas, a frequentar essas escolas. Tenho ido em várias escolas. Então, uma recomendação que eu faço é o seguinte: qualquer administrador que vá numa escola e converse com suas diretoras e professoras vão saber exatamente quais são os problemas do entorno daquela escola, que tudo reverte dentro da escola. Então, a gente trata de questões ambientais, de meio ambiente, mas essa questão também do comportamento nas vias, isso tem que ser matéria de escola. E ela tem que ser matéria de escola, não é uma obrigação de ter um momento para aquilo. Ela tem que ser interativa. Isso no currículo, né? Tem que ser interativa. No momento em que você vai tratar de algum assunto histórico da cidade, ou que você vai tratar de matemática, eu tenho 2 latas de lixo e 2 lixos ali onde eu jogo, entendeu? Começa a integrar o que é o uso correto da área urbana, do espaço público. Isso tem que vir desde a escola. E não é só a escola. A própria família também tem que receber informações a respeito disso. Não é? É preciso saber que a gente, quando tem uma rua cheia d'água, é o lixo que entupiu uma parte é o lixo que entupiu porque a gente jogou, mas também é dever do poder público fazer a limpeza daquele bueiro, enfim. Tudo isso é preciso vir a partir da escola. O bom relacionamento no poder público, no espaço público, tem a ver com a família e a educação. Claro, a educação ela tem uma responsabilidade grande, mas a família também tem muita responsabilidade na hora de instruir os seus filhos, na hora de andar na própria rua com os seus menores. A gente tem visto muito na rua um total desleixo entre as crianças fora da mão do pai, muita gente com o celular e a criança solta na calçada, enfim, tudo isso é uma questão que a gente tem que, de novo, voltar, começar do zero, porque antes era mais fácil, agora a gente está perdendo um pouco isso. E aí o espaço público fica perigoso, além daquilo de maltratado. Roberto, a gente vê, agora inclusive, houve uma modificação, né, na legislação com relação ao ensino no Brasil,
Mas essa parte, digamos, do dia a dia, do ambiente, isso tem que estar dentro do currículo, tem que ser diário. Tem que estar. Tem que ser diário, isso aí tem que ser diário. Não é de vez em quando, vamos fazer uma aula, não pode jogar lixo não. Isso tem que fazer parte desde a criança que entrou lá na creche até na hora que ele sair lá na universidade. Isso é uma questão de cidadania. Mas no Brasil, o Brasil é um país exótico, né? Pode ser até que o ministro tenha exagerado, mas na hora que se fala que tem que cantar o hino nacional, parece um horror, né? Ontem eu estava vendo um exemplo, lá na Flórida, nos Estados Unidos, houve uma solenidade lá e estava muita gente passeando na praia, tocou o hino nacional. Imediatamente aquele pessoal todo parou o que estava fazendo e ficaram em posição de respeito ouvindo o hino. Aqui no Brasil se discute se deve se cantar um hino ou não na sala de aula. Tem que cantar sim, é um absurdo. Então tem muito a ver com a educação. O hino nacional, a gente está falando do hino nacional como um exemplo. Porque se a pessoa não respeita teu hino, não vai respeitar mais nada. As pessoas aqui no Brasil têm mania de achar que hino é do Lula, do Bolsonaro. Não, o hino é do Brasil. Tem nada a ver com ideologia, não. Isso aí não ajuda em nada. Mas tem muito a ver. As escolas têm que estar, tem que ser orientadas. Isso começa pelo prefeito, através do secretário de Educação, e treinar nossos professores para isso. Eu sei que a gente vive uma dificuldade muito grande com os professores, que ganham mal, tem pouco tempo, mas isso é muito mais importante para a vida do que, às vezes, certas coisas. A gente vai perguntar uma parte, muitas crianças não sabem nada de Friburgo, não sabem nada. Não, os professores do nosso país são heróis. São heróis. Porque não tem uma estrutura, mas tem que ser, isso tinha que estar lá dentro da escola, enfranhado. E a outra questão que você falou aí é a questão familiar. Ontem eu vi um exemplo, ontem eu estava aí na parte da manhã, eu estava trafegando aí pela Avenida Euterpe, na frente do meu carro, de repente saiu uma lata de refrigerante. Jogaram. O motorista jogou pela janela, podendo provocar até um acidente. Como ali não era vídeo, não estava muito rápido, ia bater. Não bateu ninguém, não, ficou na rua. Aí eu fiz questão de andar e olhar. Era uma senhora de uns 40 anos, com uma mocinha do lado. Essa senhora de 40 anos jogou essa lata. É o exemplo que ela deu para a mocinha do lado. A mocinha, eu vi que era uma garota nova ainda. Eu olhei para a cara dela assim, ela olhou para minha cara com aquela cara de... O que está olhando para mim? Quer dizer, isso tem muito a ver, né? A desordem urbana, essas janelas quebradas de um modo geral são quebradas pelos cidadãos. Ou seja, é um problema de família também. A verdade é que no Brasil a gente quer jogar nas costas do poder público toda a responsabilidade. Mas a família tem uma responsabilidade muito grande, principalmente pelo exemplo, né? Uma coisa que é importante também, eu vou falar rapidamente, não é só o código de postura que dão disciplina à cidade. As outras leis também, e outras políticas, como habitação, abertura de novas ruas, não é? É só você chegar, entrar no IBGE para você saber exatamente a situação de cada cidade hoje e o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então você tem que planejar a cidade para isso, com habitação, abertura de novas ruas, a criação de espaços públicos em lugares diversos para não precisar fazer grandes deslocamentos, aí com isso você resolve um pouco o problema do trânsito. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser colocadas na mesa para a gente administrar uma boa cidade. E outra coisa também, que tanto na lei de uso do solo, quanto no código de postura, no plano diretor, era muito importante, foi criado, mas jamais, que são os grupos técnicos, não é? O INDUR o INDUR nunca funcionou, né? Nunca funcionou. É um grupo técnico completamente fora do âmbito político da administração, então são técnicos tratando das coisas técnicas da cidade. Isso jamais foi criado, e agora no plano diretor também, que está meio perdido, a gente precisa de novo retomar o plano diretor, e sem leis complementares, você não sabe o que está valendo, enfim, está uma coisa que eu não gostaria de falar não, mas está uma bagunça total. Você falou em leis, nós estamos na era da cibernética, como se diz, né? Tudo é computadorizado. Se você entrar no site da Prefeitura ou da Câmara Municipal, você vai encontrar algumas leis. Mas se você quiser pesquisar
nesse ponto, 10-0 para o governo federal. Tá bom, tem muito melhor estrutura, né? Mas lá as leis estão à disposição. Aqui a gente não sabe. Leis, decretos, portaria, isso não... Ficam perdidos pelo tempo. Eu acho que todo município tem que ter um grupo técnico que vai tratar das coisas técnicas da cidade. O político, ele vai se basear naquilo, mas o grupo tem que ser técnico. Tá vendo que ela me deu o sinalzinho aí? Mas eu quero falar também de um meio que eu faço parte, os meios de comunicação. E aí, meios de comunicação, estou falando todos. Passa pelo jornal, pelas rádios, televisões, não importa se é aberto, se é canal fechado, e hoje até pela própria internet, que tem muitos meios de comunicação que só funcionam na internet. Eu não sei se eu estou me culpando, mas eu penso também que os meios de comunicação não dão o tratamento adequado a essa questão das janelas quebradas. Me parece que eles estão mais preocupados com sensacionalismo. O que é isso? Que eu vejo muito poucas campanhas, matérias mostrando bons exemplos. Você acha que eu estou sendo, digamos, exigente demais com o meio que eu trabalho ou realmente os meios de comunicação estão falhando? Eu acho que há uma falha muito grande nessa questão da mídia quanto o dia a dia da população de qualquer lugar, principalmente Nova Friburgo. Eu não sou um crítico, mas eu faço mando para os jornais daqui tudo aquilo que eu acho, principalmente nessa questão urbana, não é? Que nós temos tudo para ter a melhor cidade da Serra, trazer para cá muito maior número de visitantes, nós temos atrativos incríveis, não é? E a gente não trata disso. Então, a nossa vitrine tem que ser a nossa cidade, porque aí chegam mais recursos e mais investimentos para cá. Mas a gente não está tratando disso. Então, a gente tem regras que não estão seguidas e regras que estão engavetadas, que não vão para frente nunca, jamais. Então, é eterna discussão, sem que ninguém tome uma... Não existe nem o bom, não. Não tem exatamente nada. Eu tinha um grande amigo que chamava que o ótimo é inimigo do bom. Nós não temos nem o ótimo, nem o bom, porque nada sai de dentro da gaveta. Isso aí, nessa meia-culpa que eu faço dos meios de comunicação, a gente vê, é muito comum, por exemplo, nos jornais, né? A voz dos eleitores. Aí, o que faz o jornal? Não, o eleitor tem voz. Aí você, como você tem o hábito de escrever, você escreve uma coisa importante. Em vez do próprio jornal repercutir aquela sua voz, que é importante, prefere não dá trabalho. Isso também acontece na televisão, que tem lá, né, a voz no seu site, né, para o eleitor, para o telespectador botar, mas parece que o jornalismo também vive em outro mundo. Hoje a gente está no idealismo, principalmente no jornalismo ideológico, né? Ou é de um lado ou de outro. Então esse negócio de ter... Isso aí vale para a TV Zoom, vale para todo mundo. Ah, tem a voz dos eleitores, mas só escreve lá, numa coluna aqui em letrinha miúda, que o que tem que fazer esse meio de comunicação é na hora que recebe, digamos, em respeito ao seu, digamos, telespectador, ao seu ouvinte, ao seu eleitor, é repercutir aquilo quando é importante. Claro que não é tudo, né? Tem muita gente que escreve também coisas sem sentido. Mas você, por exemplo, que eu tenho um hábito de ver o seu uso em jornal, né? Quando você usa, são coisas pertinentes, fundamentadas, mas dificilmente transformam na matéria. Ou seja, os meios de comunicação, nós temos uma culpa muito grande nesse edifício de janelas quebradas. Eu estou falando todos. Ah, não adianta. Ah, não, mas o meu programa faz matéria dizendo que tem um buraco lá. Não é isso. Não é isso, só isso, não. É pegar os bons exemplos e mostrar aquilo que está dando certo, cobrar da pessoa certa, enfim. Os meios de comunicação também estão pisando nessa bola e eu não sei se você, pelo que você disse, você concorda também com isso, né? Eu concordo, sim, e tem uma coisa a dizer. O futuro depende do encontro do presente com o passado. Quando o passado mostra o certo, a gente continua. Quando o passado mostra errado, a gente para. E o futuro depende disso. No presente é que a gente vai tratar do futuro. Então, essas novas gerações precisam entender isso. A política, todos nós somos políticos, mas tem alguns dados técnicos, científicos, desses a gente não pode escapar. E é isso que a gente tem que
que tratar e colocar nas mídias, e as mídias têm que dar o apoio que devem dar. Bem, já estouramos o nosso tempo. Eu quero agradecer você que está do outro lado da telinha, a Jussário Marconi, e a você, Roberto, porque a gente sabe que você fala com propriedade e com responsabilidade. Obrigado por ter vindo me ajudar a fazer esse programa, que é um programa que muita gente nem gosta, né? Porque a gente mexe nos calos, né? Mas é um programa, quando o calo dói, você busca o remédio. É isso que a gente tem que fazer. Tá. A gente tem que fazer. Tá, obrigado pela sua presença. Obrigado também, Modesto, para você e todos aqueles que estão nos assistindo. Bem, como sempre, eu deixo sempre uma frase ao final. Essa aí eu fui buscar lá de Sigmund Freud. É chamado o Papa da Psicanálise, não é? Freud, que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele disse o seguinte uma vez: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Que é muito comum a gente se queixar, né? Essa rua tá uma bagunça, tudo tá uma bagunça. Mas será que nós não temos responsabilidade, não? Na hora que a motorista joga uma lata de lixo pela rua, na hora que tem um camelô vendendo, mas ele está lá porque tem alguém comprando, então quem está comprando é responsável pela bagunça. Então é isso aí, minha gente. A gente às vezes reclama muito, mas a gente tem que parar para pensar se a gente também não está jogando pedra nas vidraças dessa nosso edifício chamado Nova Friburgo. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.